Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. 2 de abril começou, dia de jogo do Fogão, a nossa estreia, o início de jornada rumo ao bicampeonato da Libertadores. A ansiedade já está aqui a mil, né? Teremos que esperar até 9h30 da noite. Estou gravando o vídeo aqui, né? Um pouco mais de 12 horas para o confronto, então vai ser aquele dia que a gente só vai pensar, respirar Botafogo, né? Expectativa total para essa partida aí do atual campeão da Libertadores. Que delícia que é falar isso, vou até falar de novo. O atual campeão da Libertadores, Botafogo de Futebol e Regatas, pisa em campo hoje, logo mais, no Estádio Nacional do Chile, 9h30 da noite, imperdível. Galera, antes da gente falar mais desse jogo, vamos dar um giro aí de notícias. Ontem eu falei do Franco Cristaldo, jogador argentino de 28 anos do Grêmio, que interessaria ao Botafogo, mas parece que a direção gremista não está a fim de negociar nenhum jogador nessa janela nacional aí, que vai até dia 11 de abril, né? Pelo menos foi a palavra aí dos dirigentes gremistas no dia de ontem, né? Teoricamente esfriando esse interesse do Botafogo. Há interesse também, eu falei do Atlético Mineiro, né? No início do ano chegou a fazer uma sondagem pelo meia ofensivo Cristaldo. Há interesse também de clubes da Major League Soccer e também da Arábia Saudita pelo futebol do Cristaldo, né? Então o Botafogo de qualquer forma teria aí concorrência. O que pesa a favor do Botafogo é o bom relacionamento entre as diretorias. A gente lembra que ano passado, em meio à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, o Botafogo foi o clube ali que estendeu a mão, né? Foi praticamente o único clube, ou um dos únicos, que estendeu a mão para o Grêmio, né? Além da própria contratação do Cuiabano e recentemente do Nathan Fernandes, né? Então hoje, se a gente for analisar, né, e se a obra aqui do lado deixar muito barulho, talvez o nome do Cauli seja o mais forte diante aí dessa primeira intenção do Grêmio de não negociar mais ninguém, pelo menos nesse momento, beleza? Pessoal, Botafogo está disputando o Campeonato Sub-20, né, brasileiro, aliás, de forma concomitante, o Brasileiro Sub-20 e também a Copa Rio Sub-20, né? Ontem teve jogo, o Botafogo empatou em casa 2-2 com o Corinthians, uma das principais equipes aí do Brasil também em termos de base, né? Então, acho que apesar de ser um jogo em casa, não foi um mau resultado. Corinthians saiu na frente, o Botafogo virou a partida, depois o Botafogo acabou tomando um empate 2-2. E um detalhe, né? O jogo que era previsto para o Newton Santos não ocorreu, porque teve um show ontem, né? No Newton, acho que uma banda coreana, K-pop, eu não entendo muito disso não, galera. Minha filha que entende, comentou, enfim. Então ontem teve show no Newton. Então o jogo foi lá na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro, né? Botafogo Corinthians 2-2. Botafogo até aqui tem apenas uma vitória, né, contra o América Mineiro, agora um empate, esse contra o Corinthians, e 2 derrotas, na campanha ainda irregular. O Botafogo está em 11º lugar no Brasileirão Sub-20. No final de semana, sábado, o Botafogo vai a Maricá, no estádio João Saldanha, às 15 horas, enfrentar a equipe da casa, né, Copa Rio, e depois, na próxima semana, dia 9, o Botafogo vai à Arena Barueri enfrentar o Palmeiras. Então, outro clássico aí do futebol brasileiro, Botafogo e Palmeiras, 16 horas, tá? Transmissão do Sport TV no dia 9, beleza? Pessoal, o Conselho Deliberativo do Botafogo Social, né, do presidente João Paulo Magalhães Lins, ontem fez aprovou, né? Aliás, ontem não, segunda-feira à noite, aprovou o orçamento, tá, do ano e planejou um faturamento de 65 milhões de reais, né? Então aí, boas notícias aí nesse início, né, de gestão do João Paulo, né? Galera, vamos falar então de Libertadores. Começou, né? Começou ontem, tivemos jogos da Sul-Americana, o Racing, nosso algoz da Recopa, despachou o Fortaleza, aliás, algoz dos brasileiros, né? O Racing ano passado tinha eliminado o Corinthians na Sul-Americana, depois venceu o Cruzeiro na final da Sul-Americana,
ganhou do nosso Fogão na Recopa e agora enfiou 3-0 no Fortaleza, no Castelão lotado. Isso mesmo, não tomou conhecimento, o Racing sendo aí uma pedra no sapato dos brasileiros, né? Então ontem começou, o Fluminense ganhou do Once Caldas, né? Fora de casa, enfim. E também começou o grupo do Botafogo, o grupo A da Libertadores. Tivemos a vitória, né? Deu a lógica. Estudiantes de La Plata foi até Valência, na Venezuela, e venceu o Carabobo por 2-0. Fez 1-0 ali no finzinho da primeira etapa. Depois teve a sua atuação também facilitada com a expulsão do atacante Tortoleiro, que por isso não jogará contra o Botafogo na próxima terça. E depois ainda fez o 2-0. Então o Estudiantes sai na frente, né? Dá aquela... faz os primeiros 3 pontos no grupo do Fogão, né? O Carabobo, trocadilhos à parte, né? Quinta série à parte, deve ser a equipe aí que dificilmente vai pontuar, né? Dificilmente vai pontuar, vai ser a missão aí para todos os clubes do grupo, né? O Botafogo, o Universidade do Chile e o próprio Estudiantes, fazer os 6 pontos diante do Carabobo, né? E, como eu falei, o Botafogo estreia em casa, né? Depois do jogo de hoje, o Botafogo joga no próximo dia 8 contra o Carabobo e, obviamente, que o único resultado que interessa será a vitória, né? 15 mil botafoguenses, camisa 7, já garantiram check-in. Lembrando que sexta-feira, ao meio-dia, começa a venda para o público geral. Então, se você, por acaso, não é camisa 7, né? E quer ir ao jogo, sexta-feira, meio-dia. E se você é camisa 7 como eu, e ainda está na dúvida, né? O horário é meio enjoado, 19 horas de terça-feira, mas é importante a gente prestigiar, né? Independente do que rolar hoje à noite, tomara que o Botafogo tenha mais uma boa atuação logo mais, né? Mas que o Botafogo precisa fazer o dever de casa, que é ganhar do Carabobo na terça-feira, beleza? Gente, Botafogo ontem divulgou no comecinho da noite a lista de jogadores para a Liberta, né? Aquela lista que vai para a Conmebol, enfim. E me chamou a atenção que não estava na lista o Mastriani. Não demorou muito, o Botafogo apagou a publicação e divulgou uma nova lista, aí sim com o Mastriani já bidou, né? E também agora na lista é o camisa 39, né? Uma lista de 47 nomes, então o camisa 39 Mastriani, que não viajou, né? Não viajou para o Chile, até porque ele acabou de chegar, né? Teve está se recuperando ainda de uma cirurgia, né? Já está treinando, mas ainda não está integrado totalmente ao grupo, o Mastriani, mas foi uma boa notícia ele estar inscrito, né? Lembrando que essa lista original, ela só vai poder ter alterações nas oitavas de final da Libertadores, que já vai ser depois do Super Mundial dos Estados Unidos, né? Vão poder ser feitas até 5 alterações. Então, considerando que o Botafogo contrate no meio do ano, ou traga, por exemplo, o Cristal, o Cauli, esses nomes só poderão entrar nesse segundo momento, né? Mas foi uma boa notícia aí a entrada do Mastriani, né? Deu tempo dele entrar na listagem. Desfalques do Botafogo para logo mais, né? O Cuiabano ainda suspenso, né? Por conta da expulsão ali contra o Racing, né? Marçal também acabou não seguindo, ainda está recuperando a melhor forma física. Danilo também não seguiu. Quem mais? Savarino foi poupado. Boa notícia, galera, Savarino passou por exames ontem e aparentemente, né, não foi detectada nenhuma lesão, ele simplesmente sendo poupado aí dessa viagem, né, para estar em excelente forma, quem sabe aí para retornar ou diante do Juventude no sábado, ou então diante do próprio Carabobo. Mais provável, né, que o Savarino seja preservado, né, até o jogo da terça-feira. Quem mais? Tentando me lembrar aqui todo mundo. Bom, o Bastos, né, também ficou no Rio de Janeiro. Então o Botafogo deve ser o Botafogo muito parecido com o que enfrentou o Palmeiras, exceção feita justamente do venezuelano Jefferson Savarino, né? O PK deve continuar na equipe. E ontem o Renato Paiva, lá no CT do Colo-Colo, testou o Botafogo com 2 formações diferentes. Uma com Santi Rodrigues e outra com Matheus Martins. Eu apostaria nesse momento o Matheus Martins,
Aliás, os dois jogadores entraram naquela reta final ali contra o Palmeiras e achei que o Matheus tá com mais ritmo de jogo, né, do que o Santi, o que é normal. Então eu apostaria no Matheus Martins começando logo mais. De qualquer forma, o Santi Rodrigues ali seria uma boa opção no banco, né? Então vamos lá: John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e PK, Arthur, Igor Jesus, e aí justamente a dúvida: Matheus Martins ou Santiago Rodrigues. Esse é o Botafogo para o jogo das 9h30 da noite, transmissão da Globo, né, para todo o Brasil. Aliás, não é para todo o Brasil não, enfim, para grande parte do Brasil, com o Luiz Roberto na narração. Vai ter também transmissão do Premiere e da Paramount Plus. São opções para você acompanhar a estreia do Fogão. 2.000 ingressos foram colocados à disposição da torcida alvinegra. Até ontem, 400 ingressos já tinham sido vendidos, né? É de se esperar, claro, não é fácil, né, tá acompanhando o Botafogo aí desde a primeira rodada, e o torcedor alvinegro naturalmente ainda está, né, muitos de nós pagando, né, ainda a viagem a Buenos Aires do ano passado, né? Então é compreensível. O Botafogo vai ter ali um certo contingente de torcedores, né, nessa primeira partida. Beleza, galera? Eu acho que com certeza no jogo contra o Estudiantes na Argentina teremos aí mais torcedores. Tomara que o Botafogo já embalado, né? Aliás, o Botafogo hoje, acho que o mais importante que o Paiva conseguiu é devolver a autoestima aos jogadores, né? O Botafogo, um início de ano muito fraco, muito ruim, e a atuação contra o Palmeiras animou não só a nós torcedores, como os próprios jogadores estão muito mais confiantes, né? Igor Jesus, inclusive, falou à Botafogo TV que tem ótimas lembranças do Chile. A gente lembra que da última vez que ele esteve no Chile foi com a seleção brasileira ano passado. Inclusive o Igor Jesus deixou dele, né? Marcou o gol ali contra o Chile. Então ele pretende, claro, né? Estamos sentindo falta de Igor Jesus balançando as redes desde o clássico contra o Fluminense, que ele não faz gol. Então tomara aí que o Igor Jesus volte a balançar, quem sabe hoje à noite, no Chile, um país que tem tudo a ver com o Botafogo, que tem estrela solitária na bandeira também, né? E que tem história, claro, da Copa de 62. Não me canso de falar, porque tem uma galera mais jovem que acompanha aqui o canal e que a gente precisa, né, sempre está passando a importância histórica do Botafogo. Copa de 62, Garrincha, o nome da Copa, fez gol de tudo quanto é jeito, né? Grande Garrincha. Então, obviamente que Chile e Botafogo sempre trazem essas memórias maravilhosas do Anjo das Pernas Tortas, e que ele ilumine o Botafogo uma vez mais na noite de hoje, beleza? Ótima estreia para o Fogão, tô otimista. O Botafogo precisa fazer um jogo consciente, vai ter pressão do estádio lotado, né? Uma das grandes equipes do futebol chileno, né? A Universidade do Chile. Que o Botafogo fizer como fez, jogar com a personalidade que jogou no Allianz Parque contra o Palmeiras, o Botafogo mostrar, né, aguentar aquela pressão inicial que certamente vai acontecer, e mostrar que quem manda é o atual campeão da América, beleza? Tamo junto, deixa o seu like, quero o seu comentário aqui, o seu palpite para logo mais, placar, autor dos gols, se você está otimista como eu estou para essa estreia, que o Botafogo comece com o pé direito na Liberta rumo ao bicampeonato. Tamo junto, é tempo do Botafogo.